Olá, turminha, tudo bem? Estamos de volta aí, ó, com mais uma aula de filosofia. Agora no nosso livro novo, volume 3, tá? No LIP. Então, a nossa aula vai ser lá a partir da página 3 até a página 6, ok? E na nossa aula de filosofia hoje temos como objetivos o quê? Vamos lá? Temos como objetivo mímica, né? Que é uma linguagem dos gestos, né? Que criar movimentos, gestos e olhares. Brincadeira de adivinhar. E também tem como outro objetivo oportunizar momentos que facilitem o pensar. Então, nós vamos continuar estudando sobre o nosso pensar, ok? Então, vamos lá. No início aí do nosso capítulo aí de filosofia, temos lá assim, ó, capítulo 3 está dizendo assim, pensar e inventar, né? Então, quando a gente pensa demais, a gente já quer inventar alguma coisa, não é verdade? Então, temos aí, olha só, pensando com muita imaginação, você pode fazer descobertas e até inventar coisas novas. Então, divirta-se conhecendo melhor os seus pensamentos. Olha aí nessa imagem aí, temos três crianças ali, as três estão montando um quebra-cabeça, e elas estão pensando ali, ó, onde será que aquela peça se encaixa, né? Que estratégias de pensamento são essas que eles estão usando para montar, né? Aí, esse quebra-cabeça. E você pode observar também que na cabecinha dele tem ali, ó, um ponto de interrogação. Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão se perguntando onde, como, né? Por quê? Então, eles estão usando ali as perguntas para poder fazer a montagem nesse quebra-cabeça. E dando sequência aqui na nossa aula, lá na página 4 de filosofia, temos lá assim: vamos brincar? O item 1 diz: diga e depois registre. Você consegue perceber quando outra pessoa está pensando? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Pense aí. Você consegue perceber se quando você olha para uma pessoa, você olha assim, eu acho que aquela pessoa está pensando. Ou você não consegue perceber? Ou às vezes sim, às vezes não, algumas vezes. Pense aí. E de acordo com o que for a sua resposta, você vai marcar. Se você percebe, você vai marcar no sim. Se você nunca percebeu, nunca se atentou, né? Uma pessoa está pensando, então você vai marcar ali no quadradinho do não. Ou se já percebeu algumas vezes, sim, outras não, então a sua resposta pode ser aqui, algumas vezes, ok? E o número 2, aqui no item 2, diz assim: imagine. Agora, ó, o que é que nós vamos dar para imaginar? Aqui, ó, o nosso pensar, nosso pensamento. Então, vamos lá. Como você representaria uma pessoa que está pensando? Esse representar é imitar, tá? Como é que você poderia imitar uma pessoa pensando? Né? Às vezes a gente já pensa assim, já olha assim para o alto, cruza o braço. Às vezes a gente coloca o dedinho, né, para pensar. Às vezes a gente olha assim para cima, né? Então tem várias formas de pensar, né, para representar um pensar. Então eu gostaria que vocês pensassem aí um pouquinho, tá bom? Até mesmo. Pense em você, como é que você pensa em alguma coisa? Quando você para pensar. Por exemplo, eu vou pedir para vocês, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar agora que estamos viajando no espaço, né? Conhecendo ali o sistema solar. E aí, como é que você iria se comportar? Como ia ser o movimento do seu corpo para poder pensar nesse momento? Você ia colocar a mão aqui, no queixo, ia fechar os olhos, ou ia olhar para cima? Como seria o seu pensar? Pensa aí, ok? E de acordo aí com pensar, né, como você representaria uma pessoa pensando, aí vem também a lembrança de uma brincadeira muito bacana que a gente costuma fazer na escola, que é uma brincadeira aí da mímica,
né? Que eu acredito que muitos de vocês já sabem, já brincaram, outros ainda já brincou, mas não lembra que o nome dessa brincadeira se chama mímica, certo? Então, lá no número 3 do nosso livro diz assim, ó, siga as orientações do professor para apresentar com os colegas alguém que está pensando. Essa representação deve ser de forma de mímica, tá? Então, como a gente não está neste momento na escola, lá com o nosso grupo de amigos, né, colegas na nossa sala, a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Vou trazer umas imagens para vocês no próximo slide para que a gente possa compreender aí o que é uma mímica. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, que quando a gente imita alguma pessoa, ou algum animal, ou algum objeto, a gente está fazendo ali uma mímica, tá bom? Então, aqui do ladinho, nesse quadradinho aqui amarelo, está dizendo assim, ó, fazer mímica é usar gestos e expressões faciais para representar algo sem usar a fala, olha só. Então, quando a gente brinca de mímica, a gente não fala nada, a gente só usa gestos. Podemos usar o gesto com as nossas mãos, ó, estou batendo palmas, na verdade, e também podemos usar expressões faciais, o nosso rosto, né? Podemos, por exemplo, vamos imitar um monstro, né? A gente já usa de, vamos imitar um monstro aí nas florestas e tal. Aí, geralmente, como é que a gente vai fazer? A gente já faz uma, né? Muda a nossa expressão facial, não é verdade? Ah, se a gente for imitar, agora não me vem ao caso, vamos imitar um animal, por exemplo, um leão, né? Então a gente já lembra do rugido do leão, como é que ele se faz? A gente vai procurar fazer imitar da forma que ele faz. A gente vai usar a expressão facial do nosso rosto, não é? E também podemos usar o nosso corpinho para fazer os movimentos aí, ok? E por meio das mímicas também é possível representar pessoas, como eu acabei de falar. Podemos representar pessoas, podemos representar objetos, não é verdade? Podemos representar também ideias, sentimentos, atitudes e muito, muito mais coisas. Até a questão do sentimento é uma coisa bacana. Por exemplo, se às vezes eu gosto de brincar com os meus sobrinhos assim, vamos brincar de carinha feliz. Aí todo mundo faz. Aí vamos brincar de carinha de bravo. Aí faz a expressão de carinha de bravo, não é verdade? Então, todas essas brincadeiras aí ó, envolvem a mímica, certinho? E além da mímica, a gente também, eu acredito que alguns de vocês já se depararam com algumas pessoas vestidas ó, dessa forma aí, ó, que é os famosos sombras, né? Que geralmente eles andam atrás das pessoas e vai imitando todo o gesto que a pessoa faz, né? Então, nessa figura aí eu tenho representado os sombras, né? São pessoas que fazem movimentos e imitam, né, os gestos de outras pessoas, certinho? E eu trouxe aqui qual para vocês o objetivo da mímica. O objetivo da mímica é tentar adivinhar o que a outra pessoa está fazendo através dos gestos, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês esta imagem aqui, olha só. Temos aí 4 colegas, estão brincando de mímica. Temos um aqui tentando adivinhar, temos aqui fazendo a representação da mímica, tá vendo que ele tá caladinho, de boca fechada, e imitando ali, ó, usou o corpinho, a expressão facial dele e alguns movimentos, tá vendo? Com os braços. E os colegas aqui do lado estão tentando adivinhar o que esse colega tá imitando. E uma coisa importante também, temos aqui, ó, um colega segurando um relógio. Esse relógio aqui é para marcar o tempo. Por quê? Quando a gente vai brincar, alguma brincadeira ou algum joguinho, sempre tem algumas regras e combinados. E para brincar de mímica, também temos que ter essas regras e esses combinados, não é verdade? Então, podemos combinar assim, ó. Você tem 1 minuto
para imitar algum animal, né? Aí esse coleguinha vai lá imitar o animal e os colegas aqui, ó, vai ter um minutinho para descobrir que mímica é essa, o que que ele está tentando passar para eles, tá vendo? Aí temos outra imagem aqui, ó, mais um grupo de coleguinhas, né? Este aqui, ó, do meio, está imitando, ó, fazendo alguma mímica. E os outros estão tentando adivinhar. Na coleguinha achou que é um gorila, o outro está achando que é um fantasma, o outro já está achando aqui, ó, que é um dinossauro. Ele continua lá imitando. E uma coisa importante também, que quando os colegas estão tentando adivinhar aqui a mímica, eles estão usando aqui, ó, eles estão usando o pensar, a imaginação, a observação, né? Tudo que a gente já conversou aí nas nossas aulas de filosofia, certo? E outra imagem aqui também, ó, que já é na escola, a professora ali imitando, ó, fazendo a sua mímica e seus alunos tentando adivinhar. Esse coleguinha bem aqui disse que, ó, ele pensou e falou, está tomando banho, né? Porque ela está fazendo esse movimento de pegar no cabelo. Então, essa brincadeira de mímica, gente, ela é muito bacana, tá? Então, se vocês puderem aproveitar esse momento aí em casa, depois da nossa aula aqui, ó, de filosofia, chame aí a família para brincar um pouquinho de mímica, tá bom? E como é que eu posso brincar de mímica, tia Rosângela? Vocês podem combinar de alguma forma. Você pensa no que você quer imitar e não fala para ninguém, tá? Vai fazendo os movimentos caladinho. Ou então tem uma outra dica. Pede uma pessoa, escreve alguns nomes de pessoas, animais, objetos ou personagens, escreve alguns nomes, coloca dentro de um saquinho, sacode ali e sorteia. Ao que você sortear, você tem que imitar, tá bom? Aproveite esse momento aí e brinque com a família, certo? E dando continuidade, falando sobre o pensar, trouxe uma pergunta aqui. Você sabia? Você sabia que existem algumas obras de arte que representam pessoas pensando? Mas o que são obras de arte, tia Rosângela? Obra de arte pode ser representado por uma escultura, que escultura geralmente ela é representada por uma estátua, ok? Que já vou apresentar uma aqui para vocês. E também pode ser representada por um quadro, quando os artistas pegam aquelas telas toda em branca, né? Faz ali, desenham a sua obra, daquilo que também é chamado de obra de arte, ok? E a obra de arte que eu trouxe para vocês, né, que representa uma pessoa pensando, é esta aqui, ó. Esta aqui do ladinho aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem observar que é uma escultura, né? A gente pode, para que vocês possam se familiarizar, é uma estátua, né? Uma obra de arte aí feita por um grande artista, muitos anos atrás, né? Que é chamado Auguste Rodin, né? Então, o nome dessa escultura aqui, ela se chama O Pensador. Por que será ele recebeu, né? Esse nome de O Pensador. Ele está ali sentadinho sobre uma pedra e olha a posição que ele está. Assim como eu falei lá no início, nós podemos ter várias formas e várias maneiras de pensar, não é verdade? Então, essa aí é a forma do pensador, ó, sentado, super tranquilão, com a sua mão ali segurando o seu queixo, a sua boca e olhando para o chão. Está pensando ali em algo, certo? Então, um exemplo de obra de arte que representa uma pessoa pensando, e uma das mais famosas é essa aí, ó, O Pensador, ok? Aí, na nossa filosofia, a gente também criou um pensador, né? Lá usando um personagem que a gente conhece bastante aí, da Turma da Mônica, que é o Cebolinha, olha só. Essa obra, ela se tornou mundialmente conhecida e serviu de inspiração, né, para o artista brasileiro Maurício de Souza, que é o autor aí da Turma da Mônica, que criou essa escultura.
Só que o nome dessa escultura aí, do Cebolinha que ele criou, não é o Pensador, igual o do Augusto Rodin, né? O nome dessa obra de arte aí do Maurício de Souza, ele colocou isso aqui, ó. O Pensador de Planos Infalíveis. Por que será que ele colocou esse nome aí nessa obra? O Pensador de Planos Infalíveis, hein, gente? Quem conhece a Turma da Mônica, né? Que já assistiu algum vídeo, hoje que já leu algum gibi, durante lá as historinhas, a gente pode perceber que o Cebolinha, ele gosta muito de provocar a Mônica, não é verdade? Ele se junta ali com o Cascão e sempre está criando alguma brincadeira para poder fazer com a Mônica, porque sabe que ela não gosta. Então, ele aí, ó, é o mestre é o pensador de planos infalíveis, certo? E para quem não conhece, o Cebolinha é um personagem das histórias em quadrinhos, né, criado pelo Maurício de Souza. Em muitas histórias, o garoto ele parece pensando em planos infalíveis para vencer a força da vizinha Mônica e se tornar o dono da rua, né? Mas pelo que a gente pode observar lá, ele sempre acaba se dando mal, não é verdade? A Mônica sempre acaba pegando ele. Então, essas duas obras de arte que eu apresentei para vocês, tem no livro de vocês, né? E para mostrar para vocês, né? Uma obra muito antiga, né? Do pensador, e também essa outra obra aí do Maurício de Souza, do Cebolinha, de Planos Infalíveis. E a semelhança que tem entre essas duas obras é que eles estão na mesma posição, né? Ó, sentadinhos sobre uma pedra e estão ali com a sua mãozinha aqui no queixo e pensativo, estão pensando, não é verdade? Opa. Eles estão pensando. Então, aí o que temos de semelhança entre essas duas obras aí é que eles estão na mesma posição, tá? E uma diferença? E aí, você consegue identificar a diferença entre essas duas obras? Do Pensador, né? E aqui do Pensador do Planos Infalíveis? E aí? Fala pra gente. Pense aí um pouquinho, que diferença você conseguiu encontrar aí entre essas duas obras? A gente pode colocar uma diferença aí como uma é bem antiga, se a gente puder observar aqui, ó, nas informações, o Pensador, essa estátua aqui, ó, essa escultura, perdão, ela foi feita em 1879, há muitos anos atrás, né? E ela não foi feita aqui no Brasil, ela foi feita lá na França, né, lá na Europa. Então, ela é uma obra muito antiga, certo? E aqui no Cebolinha, nós podemos observar aqui, ó, que o ano que ela foi criada, ó, ela foi criada em 2001, então já é bem recente, ela já não é tão antiga essa escultura. E uma coisa também importante, que eu esqueci de falar aqui no Rodin, que ela foi feita com bronze, né? Um material bem forte, bem duro, bem resistente. E o Cebolinha aqui na informação diz que ela foi feita com isopor, tá vendo? Então, o isopor, e referente lá, com relação ao bronze, ele já é leve, né? Tem a facilidade mais aí de quebrar, certinho? Então, agora vai ser a sua vez. Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer? Agora chegou a sua vez de colocar em prática. Lá no início, deixa eu voltar aqui na letrinha B. Na atividade da página 4, a tia Rosângela pediu para vocês representarem uma forma de mímica, não foi? Pensando em alguém, algum objeto ou algum animal. Aí as representações que vocês fizeram se parecem com as obras criadas por Rodin e Maurício de Souza? Então a pergunta aqui é: a mímica que você fez no início da aula é parecida com o Cebolinha? Você sentou dessa forma para pensar? Ou é parecido com Rodin?
né, com a obra de Rodin, o Pensador. Você pensou dessa forma ou você pensou diferente? Aí a sua resposta vai vir na atividade que eu vou deixar para você. A sua resposta vai ser essa aqui, ó. Você vai fazer um desenho representando você pensando, né? Então você vai desenhar você pensando e depois que você fazer o seu desenho, você pode escrever uma frase ou palavras sobre o que você pensou, né? E depois que você terminar essa atividade, você vai compartilhar essa atividade comigo. Você vai mandar no meu e-mail, pode mandar na nossa sala de aula virtual, postar lá, para que eu possa ver a sua atividade. E uma coisa que eu coloquei aqui, ó, use sua criatividade. E essa criatividade, ó, vai estar aqui no nosso pensar. Eu vou pensar no que eu vou desenhar. Eu vou escrever essas palavras. E aqui eu coloquei para vocês umas imagens de um garotinho pensando, ó, em 3 formas diferentes aqui. Ele está pensando, ó. Colocou a mãozinha no queixo, colocou aqui na testinha. Ah, lembrei, consegui. E aqui outro já está forçando mais aí o seu pensamento, certo? Então, use sua criatividade, faça esse desenho aí, né? Como é que você se deparou, como é que seu corpo ficou, como é que você fez para pensar. E escreva aí uma frase sobre o seu pensamento ou escreva algumas palavras relacionadas ao desenho aí sobre o seu modo de pensar, certinho? Então, a gente conclui a nossa aula de filosofia aqui e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Beijos, até a nossa próxima aula de filosofia, ok?